Eu quero que você bata o olho em duas telas comigo. Na primeira, Palmeiras e Galo. Um estádio escuro, aquele verde musgo do gramado sintético, a rede feia, camisa que confunde, a câmera lá embaixo, jogar em qualquer canto. Na segunda, Inglaterra e México, no Azteca. Gramado brilhando, torcida iluminada, a cor saltando na tela. Parece até filme. Imagine que a gente tire o som, esconda os escuros e te mostre a imagem desses dois jogos. Você não precisa de meio segundo para saber qual é o da Copa e qual é o do nosso grande futebol brasileiro. Um tem cara de campeonato grande. O outro tem cara de jogo de sexta divisão. E bizarramente, é o mesmo esporte, a mesma bola. E é isso que me deixa puto. A diferença dessas duas telas não é o futebol em si, é a imagem. E o pior, a parte da transmissão é a mais fácil, mais barata e mais rápida de arrumar que existe. E simplesmente a CBF ou as emissoras fingem que não tem problema algum. Então, fica até o fim, que eu tenho uma prova que você não vai ter como rebater do quão fácil é resolver isso. Toda transmissão quer uma coisa de você. Não é sua opinião, é sua atenção. Ela quer que quando você estiver passando canal por canal, sem pensar em nada, e do nada aparecer um jogo pra você, ela quer que sua reação seja: opa, que jogo bonito é esse? Antes do placar, antes de saber quem joga. Só pela cara. A primeira impressão tem que ser convidativa. Se não for, acabou. Você nem chega a cogitar a ficar no futebol. E aqui, pra ser honesto, o Brasileirão deveria ser pioneiro no quesito qualidade de produto. Porque quando a bola rola, a torcida tá lá e ninguém canta como a gente. Só que o seu olho não espera a bola rolar. Ele já jogou a imagem enquanto o narrador tá dando boa noite. E é aí que a gente perde, no primeiro olhar da imagem do jogo. Então, se você concorda, deixa o like e hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Mas aí você pode falar pra mim que não tem comparação, que o jogo de Copa do Mundo é um esporte à parte, porque é muita qualidade junta. E pra ser sincero, tá? Eu concordo em partes. O jogo de Copa é melhor. Lá fora não tem cera, não tem falta cara em costão, não tem rodinha no juiz para reclamar até do vento. Mas presta atenção, cera, VAR, simulação, a cabeça do jogador, isso você não muda da noite pro dia. É trabalho de anos e é capaz de nem resolver. Agora, o que te faz acertar um jogo antes mesmo dele começar é a luz, a cor, a câmera, o gramado, a camisa, e isso tá na nossa mão. É barato, é rápido, muda na próxima rodada. Basta querer um pouquinho. O inimigo desse vídeo não é a Premier League. Essa ideia do que o problema é o nosso futebol brasileiro. Enquanto você culpa o jogo, você não vê quem tá deixando o futebol menos atrativo para quem não é viciado nesse esporte que a gente tanto gosta. E pra ser honesto, com a tecnologia de hoje, a gente arruma essas imagens em uma semana. E não é frescura minha não. Entra no Twitter e procura. Tá todo mundo puto com a mesma coisa. Estão chamando o Brasileirão de Jungle League de futebol de país de 10º mundo. Eles pegam prints de jogos do Brasileirão e dizem que qualquer um que vê já sabe que o jogo é ruim, só pela imagem. E de fato é verdade. O placar é feio, o gramado é feio, a câmera é horrível e desvaloriza totalmente um produto promissor. E todo mundo bate na mesma tecla. Não é dinheiro que falta. E quando a internet toda concorda, é porque tá escancarado. E o mais absurdo de tudo é que o futebol é o carro-chefe do país. A coisa que o Brasil faz de melhor. Ou fazia, né? Porque antes a gente tinha craques que sustentavam, mas agora não temos. Então precisamos cuidar de fato do nosso produto. Mas deixa eu te mostrar o tamanho do buraco. O jogo de Copa do Mundo hoje é filmado com até 45 câmeras, 4K, HDR, câmera na cabeça do juiz, câmera no ar, que no caso é a Spider-Cam, desenhando a velocidade do jogador, que nem no FIFA. A Premier League, por exemplo, usa de 20 a 30 câmeras por partida. Aí a gente volta pro Brasileirão. Câmera baixinha, no máximo 3 ângulos, a imagem é tão comprimida que no contra-ataque é difícil até ver a bola às vezes. E uma coisa que não pode ser dita é que o limite do Brasil é esse. Porque a Cazé TV de graça no YouTube, na mesma TV, entrega imagem mais limpa que transmissão paga. As detenturas só não capricham, escolhem não caprichar. Mas a prova que mata é um jogo de 2014, porque eu vou te mostrar um jogo Costa do Marfim e Japão, na Copa, 12 anos atrás. O mesmo Brasil, o mesmo tipo de estádio e aquela imagem é mais bonita que o Brasileirão atualmente. A gente simplesmente andou pra trás. E isso prova uma coisa, não é só o estádio que resolve como algumas pessoas falam. O que mudou foi a vontade de fazer bonito pro mundo naquela Copa. É uma escolha, e a CBF e os clubes escolhem ser feio todo final de semana. Aqui tá a chave de tudo. A Copa e a Premier League decidiram uma coisa que o Brasileirão nunca decidiu, que a imagem é o produto. Não é o registro só do jogo, é o espetáculo em si. E a receita nem é segredo. Um gramado bom e o jogo sendo de dia já resolvem 70% do problema. Luz do sol, gramado decente, uniforme que contrasta de fato e estádio cheio. Só isso já melhoraria muito nossa qualidade de imagem. Não é totalmente dinheiro, é cuidado. Pensa no mesmo gol, na Champions. Ele vem em câmera lenta, de 5 ângulos, aparece até a gota do suor voando do jogador. Agora, imagine esse mesmo gol filmado por um torcedor lá de cima da arquibancada, tremido e só a bola entrando. Mesma jogada, a diferença tá em quem aponta a câmera, então isso tem muita diferença sim. E quem paga essa conta é você, o seu olho foi treinado. Quando você para pra assistir uma Copa do Mundo em 4K, a Premier League num domingo, e aí você chega numa terça-feira à noite e você abre o Brasileirão, e antes de um passe, o seu cérebro já tá te dizendo, cara, isso é inferior. Não é porque é, e sim porque parece ser inferior. Um jogo ruim numa imagem bonita te segura. Um jogo bom numa imagem feia, você troca de canal em 10 segundos. A melhor torcida do planeta em
olhada tão mal que você desiste de assistir em segundos. E o pior é que você paga pay-per-view pra ver essa imagem horrorosa. E isso vira uma bola de neve. Você acha feio, assiste menos, dizem que o campeonato é fraco, investem menos na transmissão e a imagem piora de novo. No fim, você descobre que estava errado. Você achava que o problema era o futebol. E em partes é sim, mas o que te empurra para longe da TV é a imagem. A parte fácil que muda na próxima rodada. Se a CBF e os clubes quiserem, é claro. Padronizar o gramado, padronizar a eliminação em todos os estádios da Série A. A Premier League não ganhou da gente em campo. Ganhou na luz, na câmera e na cor. E até a Copa de 14 já ganhava. Simplesmente, o rival da gente hoje é a gente mesmo, 12 anos atrás. Coloca o Brasileirão com a estética da Copa, e ele vira o melhor campeonato do mundo. A gente tem um dos melhores futebols do planeta na mão, e entrega na pior embalagem, na pior arbitragem, tudo é pior por pura falta de vontade. Então, da próxima vez que você trocar o Brasileirão pela Premier League, para por meio segundo. Você tá fugindo do futebol ou tá fugindo da imagem? Porque se fosse o mesmo jogo, com a luz do sol, o gramado bom e a câmera deles, você ainda achar nosso feio? Então essa é a minha revolta. Concorda ou eu tô falando merda? Comenta aí, deixa o like, se inscreve. E hypa também. Valeu!